Jair Bolsonaro divulgou hoje uma mensagem para as imigrantes venezuelanas. No vídeo, o presidente aparece ao lado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também da embaixadora da Venezuela aqui no nosso país, Maria Tereza Bellandria. A mensagem tenta conter a repercussão da declaração do presidente na semana passada numa entrevista a um podcast. Naquela entrevista, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou que encontrou venezuelanas e pintou um clima. O presidente ainda disse que elas estariam arrumadinhas para ganhar a vida. Hoje, o vídeo do presidente tinha a intenção de se desculpar e nós vamos vê-lo agora. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política nesse momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Elas, inclusive, ajudam outras venezuelanas refugiadas a encontrarem uma profissão e melhor se integrarem à nossa sociedade. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos. Agradecemos especialmente a nossa querida embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Bellandria, pelo seu excelente trabalho. E a mulher do candidato Lula, Janja, publicou hoje no Twitter um outro vídeo de uma entrevista anterior em que Jair Bolsonaro já tinha falado que garotas venezuelanas adolescentes em Brasília estavam se arrumando para fazer programa. Essa entrevista foi em 12 de setembro e Janja afirmou na publicação que a indignação só aumenta. A socióloga diz que Bolsonaro, a quem ela chama de cidadão do bem, deveria ter denunciado qualquer indício de exploração de menores. Vamos ver então esse vídeo citado pela esposa de Lula. Estava eu acho que é Paraíso, o nome do São Sebastião, em Brasília. A moto lá, tinha mais um pessoal comigo da segurança, etc. Eu parei numa esquina, tirei o capacete. Daí eu olhei para trás, tinha umas 2, 3 meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Me chamou a atenção. Menina bonitinha, sábado. Né? É por que chamou a atenção? Eram parecidas. Eu vi que apareceu mais uma, mais outra. Eu desci da moto. Posso entrar? Entrei. Tinha umas 15 meninas dessa faixa etária, 14, 15, 16 anos. Todas muito bem arrumadas, tinham tomado banho, estavam fazendo o cabelo. Venezuelanas. Estavam se arrumando para quê? Alguém tem ideia? Quer que eu fale? Vou falar. Não vou falar. Para fazer programa. Para fazer programa. Nossa. Vocês acham que elas queriam fazer isso? Não. Qual era a fonte de sobrevivência delas? Essa. A CNN procurou o Palácio do Planalto e também a campanha do presidente Bolsonaro e estamos aguardando um posicionamento. Jogar isso para os nossos analistas, quando o presidente pede desculpas ou tenta pedir desculpas de algo que aparentemente já estava meio que solucionado, desde que o ministro Alexandre de Moraes tinha proibido a exibição desse vídeo e as ilações ou interpretações que
tanto fizemos aqui bom, por todas as redes sociais foram espalhadas. Mas agora surge esse pedido de desculpas ou tentativa de pedido de desculpas e esse novo vídeo de Janja. Começo com você, Yuri, para chegar mais perto da nossa convidada e apresentar a nossa convidada depois. Como é que você vê essa participação de Janja na campanha? Enfim, muitos elementos para se discutir aqui, né? Inclusive este novo vídeo. Pois é, Márcio, boa noite para você. E Clarice, eu vou fazer o spoiler aqui, bem-vinda para fazer as boas-vindas. Caio, Raquel, quem está com a gente. No fundo, acho que, enfim, esse episódio, até pelo envolvimento de adolescentes venezuelanas, é importante dizer que isso tem uma questão, não só pelo fato de serem imigrantes, provavelmente elas não gostariam de ter que deixar o país delas para virem para um outro país, tentar, para questão de sobrevivência, mas é importante dizer que, a partir do momento que elas estão no Brasil, elas passam a ter algumas proteções garantidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí, o que eu quero dizer com isso? Está se atribuindo a adolescentes coisas que elas não fazem, ou pelo menos que não ficou constatado, pelo que disse o presidente Jair Bolsonaro, ao ter no primeiro vídeo, nessa explicação de hoje. Só que agora vem esse segundo vídeo, já se fala de um terceiro momento em que o presidente fez esse relato de algo que, se existiu, não ficou comprovado, então não teria por que depois ele dizer algo que não existiu, ou se existia, por que não foi averiguado a fundo. Mas aparentemente as informações que estão disponíveis nesse momento é que não há nenhum caso de exploração de adolescente venezuelana nessa comunidade que foi referida pelo presidente. E aí, ao envolver jovens, e aí passar a envolver as respectivas mulheres, Michele Bolsonaro e Janja da Silva, a coisa vai ganhando um volume ali de mais um retrato de uma campanha que vai entrando em questões morais e fundamentais de um jeito muito perigoso e que quem mais perde não é nem o eleitor brasileiro e nem nenhuma das candidaturas. São essas pessoas que são citadas como se elas não fossem pessoas, como se elas não fossem jovens que estão tentando ter a vida delas num país diferente do que elas nasceram e estão submetidas a essa disputa política entre dois candidatos. A Clarissa Oliveira, que o Yuri já fez as apresentações, ela é da revista Veja, participa do nosso pool de debates aqui nestas eleições, aqui da CNN. E é com muito prazer que a gente recebe. Muito obrigado pela sua presença com a gente. Imagino que o dia não seja fácil, mas você arranja um tempo para estar com a gente, dividir suas informações e principalmente sua análise. Como é que você está vendo este momento da campanha, especificamente nestes vídeos recém-divulgados, Clarissa? Bom, primeiro, boa noite, né, boa tarde, boa noite, né, Márcio, Yuri, Caio e Raquel e a todo mundo que está assistindo a gente. Eu enxergo, aí você comentou agora há pouco, falando sobre esse movimento do presidente Jair Bolsonaro em reacender, em tese, uma questão que já estaria mais ou menos solucionada, mas aí eu acho que a atitude do presidente tem todo o sentido a partir do momento em que a campanha do PT está deixando muito claro que não vai deixar esse assunto esfriar. Em várias frentes. Primeiro, mesmo se não tivesse esse segundo vídeo? Mesmo sem o segundo vídeo, porque qual é a avaliação que a equipe jurídica da campanha do ex-presidente Lula está fazendo nesse momento nos bastidores? É a de que a decisão da Justiça, que em tese foi entendida como uma proibição de veiculação do vídeo, na verdade tinha a ver com a associação da fala do presidente Jair Bolsonaro ao crime de pedofilia. Então haveria aí um elemento que pudesse ser ainda explorado, ou seja, o vídeo em si não estaria proibido. O que estaria proibido seria associar o movimento de Bolsonaro, a fala de Bolsonaro, ao crime de pedofilia. Mas existe todo o histórico do presidente Jair Bolsonaro em tratar a questão das mulheres. Daí vem, então, o novo plano, já reformulado pela campanha do ex-presidente Lula, de explorar com mais ênfase a questão do tratamento que Jair Bolsonaro dá historicamente às mulheres. Ou seja, de partir do princípio que meninas venezuelanas que estavam se arrumando para sair ou qualquer coisa, automaticamente estavam, então, a caminho da prostituição. Isso vai ser explorado de qualquer forma. Então, não há intenção do PT de deixar esse assunto esfriar, porque eles entendem que foi um absoluto sucesso na ideia de tentar responder para o presidente Jair Bolsonaro mais ou menos na mesma moeda na hora de trabalhar toda essa questão das redes sociais e divulgação de notícias ruins nessa guerra de rejeição. E de não fazer o presidente, Raquel, ser bem-sucedido nessa missão de conseguir atrair o eleitorado feminino que ele tanto precisa.
Então, Márcio, a minha apuração vai exatamente no sentido da Clarissa. Boa noite a todos. Boa noite, Clarissa, querida. Muito bem-vinda. Causou uma estranheza, né, a reação do Bolsonaro, porque a gente pensou bem, a decisão do Alexandre de Moraes já tinha sepultado este assunto. Para que ele vai trazer isso à tona? E quando você vai apurar dentro da campanha do PT, logo ali na entrada do debate, o Lula não toca no assunto, porque foi uma decisão muito em cima da hora, não estava claro qual era a amplitude dessa decisão. Hoje, já com o assunto decantado, está mais claro para a equipe jurídica que a decisão se refere a isso que a Clarissa falou, a associação do Bolsonaro com o crime de pedofilia, que ali ele estaria sendo tirado de contexto. Mas o segundo ponto para o Bolsonaro, que é também complicadíssimo, é sugerir que essas meninas estavam indo para a prostituição. Então, o presidente se antecipa, refuta que teria dito que ele não disse que ele disse. Então, e fica uma situação muito difícil para ele, porque tem vários vídeos com ele repetindo a mesma história, a mesma ilação. Você nota que Janja, ela não é citada na ação, então ela teoricamente pode falar o que ela quiser. Mas ainda assim, o entendimento hoje dentro da campanha é de que o próprio Lula pode voltar a esse assunto. Ele, inclusive, na live de hoje com os comunicadores, ele faz uma pequena referência, ainda não entra diretamente nisso, mas o plano sim é explorar muito esse assunto. Porque pega no eleitorado feminino e porque o mapeamento do PT percebeu que esse é um assunto que escapa da bolha. Ele escapa das bolhas lulistas e bolsonaristas e ele chega nesse eleitor que precisa ser atingido, que é esse eleitor de renda média baixa, esse eleitor que já votou em Bolsonaro e que é muito sensível a essas questões, Márcio, porque você sugerir que adolescentes estavam se prostituindo é algo muito forte, muito brutal e de muito fácil entendimento para todo mundo. Então, assim, Bolsonaro realmente fica numa situação muito difícil. E ainda tem a possibilidade de prevaricação, ou seja, de como o presidente não ter feito nada além de uma live dentro da casa para proteger, dar alguma guarida àquelas meninas, mesmo depois de descoberto que não era prostituição, e sim uma casa de ensino profissionalizante, desenvolvendo aptidões, desenvolvendo talentos. Elas estavam fazendo um curso de cabelo e design de sobrancelha. Caio, é uma situação difícil para o presidente ou para a equipe de campanha tentar dar algum sentido a uma fala tão clara como a deste segundo vídeo. Márcio, se o vídeo da manhã do presidente Jair Bolsonaro ao lado da primeira-dama é uma tentativa de ponto final da história, né? O tweet da Janja deixa claro, como as meninas disseram, que é um ponto de partida, né? Que eles vão continuar. Porque na virada, a gente falou isso acho que na segunda-feira aqui, a decisão do Alexandre de Moraes, de certa maneira, no domingo, naquele momento, deu um gás ali para o presidente sobre esse assunto, muito embora ele tenha chegado no debate nervoso e não querendo responder a questionamentos sobre esse episódio, isso, de certa maneira, inibiu um pouco o Lula de tocar no assunto no debate, o Bolsonaro que chama o assunto e acontece tudo o que aconteceu, toda aquela dinâmica do debate. Primeiro bloco o Lula ter ganho, depois o outro, o Bolsonaro ter se saído melhor. Mas já na segunda-feira, o sucesso, vamos dizer assim, entre aspas, né? A forma como acabou o debate, esse empate com um gol no final do Bolsonaro, seja lá como for, a campanha do Bolsonaro ficou discutindo se ainda era o caso ou não de voltar nesse assunto, porque eles avaliaram que o debate e a decisão do Alexandre havia, de certa maneira, ofuscado. Mas ainda havia eles não avaliaram que a crise estava debelada, mas ela estava, de certa maneira, administrada a partir da decisão do Alexandre. Mas isso continua, e hoje ficou bem claro nos dois vídeos, né? No vídeo do Bolsonaro e no vídeo da Janja, que o assunto vai continuar, porque a oposição quer que continue. Só uma observação, no tracking do PT no sábado, chegou a dar 11 pontos de diferença, em razão desse assunto. Isso me disseram que significa hoje. O tracking de 11 a diferença do Lula para o Bolsonaro... uma pesquisa feita no sábado. Isso. Né? Hoje, por exemplo, estava 6,5. Mas tem gente falando em 4 também. Aí cada um... Não, é que assim, eu estou falando tudo da campanha do PT. No sábado, esse assunto, a campanha do Bolsonaro acusou tanto golpe, porque sentiu que nos trackings dele a diferença... O Lula tinha se distanciado em razão desse episódio, porque furava a bolha,
que o Lula deu 11 pontos de diferença no sábado, na campanha do PT. Hoje esse tracking estava 6,5. Então, isso ajuda a gente a entender por que o PT quer forçar esse assunto. Porque se hoje no tracking oficial estava dando 6, 6,5, e no sábado, em razão do assunto, deu 11, eles veem ali a brecha justamente para ampliar esse distanciamento. Agora, e o papel das primeiras damas? Cheguei a perguntar isso para o Yuri, mas vou jogar direto para a nossa convidada, então, Clarissa. Como é que você está vendo a participação da Janja? Acho que hoje foi uma participação das mais intensas e mais visíveis desde que começou a campanha eleitoral. Ou eu estou enganado? Ou já houve outras participações? Não, eu acho que ela está sendo bem relevante nesse momento justamente por conta desse movimento por parte da campanha do ex-presidente Lula de valorizar as mulheres, né, dentro desse processo e fazer esse contraponto com o histórico do presidente Jair Bolsonaro de tratamento do eleitorado feminino, de mulheres em geral, jornalistas, mulheres, são muitos ali que já passaram por algum episódio com o presidente da República, tudo isso entra nessa equação, né? A figura da Janja, ela entra como um contraponto direto à figura da primeira-dama Michele Bolsonaro, que o presidente Jair Bolsonaro já vem faz tempo utilizando recorrentemente para tentar aliviar, suavizar a imagem dele junto ao eleitorado feminino. E de forma bem sucedida, não? Bem-sucedida em certa medida. A gente viu algum movimento nas pesquisas de intenção de voto que ajudaram a suavizar um pouco a coisa, mas num grau infinitamente menor do que a própria campanha do presidente Jair Bolsonaro esperava. Na verdade, a gente vem observando faz tempo uma sucessão de frustrações, né, por parte da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Tudo era supervalorizado, todas as previsões supervalorizadas, né? A gente viu dizerem com frequência que, olha, vai ter um sprint, o Bolsonaro vai passar o Lula nas pesquisas em julho. Julho é o mês, ele vai passar. E aí, de julho em diante, a gente viu isso acontecer sucessivamente. A única exceção foi no eleitorado evangélico. Mas a gente tem que lembrar que todo esse episódio relacionado a essas meninas venezuelanas mexe inclusive com esse eleitorado conservador que apoia o presidente Jair Bolsonaro. É um eleitorado muito chave, onde Bolsonaro entende que ele está bem consolidado. Então, não é um público no qual ele pode se dar o luxo de mexer, sabendo que ele tem ainda muitos pontos de diferença para tirar. Era isso que eu queria complementar, Clarissa. A gente está sintonizado. Super. Porque aí nós não estamos falando só da questão do eleitorado feminino, que é super importante, e da questão do feminismo, que às vezes não chega para esse eleitorado de classe média baixa, para essa mulher que não está tão ligada nessa pauta feminina. Com essa questão, a gente está falando de família, dos valores familiares e da proteção à criança. Esse sim, uma bandeira que o presidente Jair Bolsonaro levanta para si. Então, daí o complicador enorme de imagem que isso representa para ele. Ele se junta a essa ideia de ataque a jornalistas, de ataque às mulheres, mas é muito mais grave do ponto de vista de imagem dele. Bom, a gente vai continuar tratando desse assunto se novidades surgirem, se novos insights forem surgindo ao longo do nosso programa.